Nós estamos num tempo em que estamos falando sobre santificação e piedade. É a parte 2 da nossa meditação, da nossa reflexão, santificação e piedade. Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 10. Versículos 10 e 11. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 10 e 11. Todos encontraram? Amém? E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Oremos. Nosso Deus, nós te damos graça pela Tua palavra nesta noite. Pedimos que ela fale ao nosso coração. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Queremos, ó Deus, sermos instruídos pela Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, estarmos com o coração pronto, disponível, como terra fértil, onde a semente da Tua palavra possa cair na terra do nosso coração e frutificar para a glória do Teu nome, ó Pai. Dá-nos um coração sensível e obediente. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Esse sermão, irmãos, além de basearmos nesse texto das Escrituras Sagradas, também pegamos algumas ideias doutrinárias do livro Vivendo pela ou para a Glória de Deus, de Joel Bick, publicado pela editora Fiel. No processo de desenvolvimento da santidade e da piedade práticas, nós nos deparamos com os meios de graça. Já falamos aqui anteriormente com os irmãos que os 3 elementos básicos de uma vida de santidade e piedade prática, que é buscarmos a semelhança com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que é praticar a mortificação da nossa carne diariamente e buscarmos ou desejarmos fazer a vontade de Deus todos os dias da nossa vida. E nesse texto que nós lemos do apóstolo Pedro, nós lemos que Deus mesmo, diz o apóstolo Pedro, Deus mesmo se encarregará de nos aperfeiçoar, de nos confirmar, de nos fortificar e de nos fundamentar na fé. E Ele faz isso através dos meios de graça e através do sofrimento, forjando o caráter de Cristo em nós, ou forjando o caráter cristão. O texto é muito convidativo para nós, para a nossa reflexão nessa noite, já que o apóstolo Pedro aqui usa 4 expressões básicas que falam exatamente de fortalecimento, de crescimento, de firmeza na verdade, na palavra, porque quem está firmado em Cristo, firmado na sua graça, apesar das lutas, dos problemas desse tempo presente,
A Bíblia diz que nós temos uma promessa de Deus aqui, de que Ele mesmo se encarregará de fazer tudo o que nós necessitamos, trazer confiança. O aperfeiçoamento traz a confiança necessária. Aperfeiçoar aqui é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo na nossa caminhada cristã. Para isso fomos chamados, para sermos semelhantes a Jesus, para isso nós fomos chamados. O aperfeiçoamento que a Bíblia propõe para nós é exatamente a cada dia buscarmos uma semelhança com Jesus, é estarmos firmados nessa confiança de que Ele fez uma restauração em nós, não apenas teórica, mas uma restauração prática, completa, total e também bíblico-teológica, que Ele nos deu o conhecimento necessário para transformar a nossa vida. Porque o conhecimento que não nos transforma, nos torna radicais, insensíveis com o sofrimento e com as lutas e adversidades que os nossos semelhantes, nosso próximo também atravessa no dia a dia. Aqui o apóstolo Pedro fala de firmar. Firmar é uma expressão muito usada para guerreiros que estão firmes, prontos, preparados para o combate. Ninguém vai para uma guerra, ninguém vai para um combate ou para um embate com o inimigo se não está seguro, se não está convicto, se não está confiante. Então o apóstolo Pedro nos chama para essa realidade que precisamos, que Deus nos promete nos firmar, nos dá uma postura de guerreiros. Nesse mundo tenebroso em que nós vivemos, Ele nos chama para essa realidade. Somos chamados para uma guerra, para uma batalha. Todos os dias somos desafiados a essa verdade. E Ele diz que não somente nos firma, mas também nos fortifica. Fortificar nos dá força, nos dá poder, nos dá o alimento necessário para a nossa alma, de modo que possamos, ao sermos alimentados, alimentarmos a outros também, que estão ao nosso redor. Como diz lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10: Ide comer as gorduras, beber as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Nós compartilharmos daquilo que temos recebido do Senhor diariamente. E por fim Ele diz que Deus nos fundamentará, e não tem jeito de ser fundamentado em outra coisa ou em outra pessoa, a não ser em Cristo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ninguém pode pôr outro fundamento. Jesus é o fundamento, e é nele que nós somos fundamentados e alicerçados no amor que vem dele, para sermos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Então é para isso que Ele permite, inclusive, que passemos por lutas e adversidades, mas Ele nos concede também os meios de graça para enfrentarmos essas lutas e essas adversidades. A questão é: você deseja aprofundar no entendimento, no conhecimento dos meios de graça e aplicá-los na sua vivência diária? O que você entende por meios de graça? O quanto você já ouviu falar sobre os meios de graça? Como é que é a sua relação com os meios de graça? Qual o nível de intimidade que você tem com os meios de graça? Você quer viver nessa dimensão dos meios de graça? Você quer experimentar, quer aplicar os meios de graça que Deus nos deu?
à sua vida. Nossa proposta então é, nessa meditação, ajudar você a entender o quão relevante é para nós, para a nossa vida espiritual, a prática desses meios de graça, a prática diária. Devemos abrir o coração para receber uma ministração do Senhor, um toque do coração, de modo que nos desperte a viver uma vida de santidade e piedade diante do Senhor. Então, o que são os meios de graça? Os meios de graça são elementos da santificação que Deus proveu para nós que somos seus filhos, para que nós desenvolvêssemos, nós aprimorássemos a nossa vida espiritual, nós fôssemos conduzidos ou preparados por esses meios nos dados por Deus, para que a nossa alma seja preservada no meio de um mundo corrompido e perverso. É para isso que servem os meios de graça, para preservarmos a nossa alma do pecado e nos dar uma agradável e espontânea comunhão com o nosso Deus. Então, se você pretende ampliar a sua espiritualidade, pretende melhorar a sua espiritualidade diante de Deus, você precisa ampliar o seu entendimento sobre os meios de graça na vida, na prática da sua vida diária normal. Na sua vida diária normal, no dia a dia, nós somos desafiados a viver através desses meios de graça, e não de coisas extraordinárias. É na normalidade da vida cristã que esses meios de graça acontecem em nossa vida. Não é no extraordinário, não é no sobrenatural, porque o extraordinário e o sobrenatural acontece de vez em quando, mas a vida cristã é todo dia, toda hora. E quando estamos fortalecidos por esses meios de graça, somos então mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os puritanos chamavam os meios de graça também de disciplinas espirituais e sugeriam uma variedade de disciplinas espirituais que ajudavam a cultivar a semelhança com Cristo e a santidade, a ponto de classificar essas disciplinas espirituais em particulares, familiares, coletivas e comunitárias. Ou seja, é a nossa maneira de viver no seu particular com Deus, a maneira de você viver a vida cristã na sua família, a maneira de você viver a vida cristã na coletividade, na comunhão da igreja, e a maneira de você aplicar a palavra de Deus nas ações comunitárias, como nós podemos servir ao próximo, no nosso dia a dia. Queremos dizer que não há nada de especial nos meios de graça ou sobrenatural que faça deles, ou dos elementos em si, ou das disciplinas em si. Mas com certeza, se nós aplicarmos esses princípios, se aplicarmos essas disciplinas espirituais, certamente a nossa vida será transformada, seremos beneficiados pela própria prática das disciplinas espirituais. Os meios de graça são recursos visíveis, são recursos comuns, pelos quais Cristo transmite a nós que somos sua igreja, os benefícios de sua mediação, ou seja, os efeitos da sua morte e da sua ressurreição, em nosso favor. Nossa declaração doutrinária, irmãos, de 1689, diz o seguinte, no capítulo 27, todos os santos estão unidos em Jesus Cristo, ou a Jesus Cristo, o cabeça, pelo Espírito e pela fé, e tem comunhão com Ele em suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. Muito embora isso não os torne uma só pessoa com Ele,
Estamos unidos uns aos outros no amor. Eles têm comunhão nos dons e nas graças de cada um, e têm a obrigação de cumprir os deveres públicos ou particulares, que de uma maneira ordeira conduzam ao bem-estar comum, tanto em questões espirituais quanto em questões materiais. Há muitas divergências ou diversidade de opiniões em relação às diversas declarações de fé dos batistas ao longo do tempo. Mas o fato é que um grande braço da tradição batista, que entende com base no ensino bíblico as ordenanças como meio de graças, as disciplinas espirituais da oração, da leitura da Bíblia e da prática do jejum como meios de graça que Deus nos dá, não apenas nos símbolos que eles representam, nem nos memoriais, mas dos benefícios que nós escolhemos por aplicarmos isso na nossa vida diária. Essa tradição dos chamados batistas particulares é precisamente aquela que cresceu na Inglaterra, se espalhou pelos Estados Unidos e chegou até nós, o Brasil, dando origem a nós, os batistas brasileiros. Com essa convicção de que Deus nos deu essas bênçãos para o nosso crescimento espiritual. Hoje vamos focar especificamente em duas dessas disciplinas que Deus preparou para nós. A primeira delas é a leitura e meditação nas Escrituras Sagradas. E interessante você pensar ou notar que quando Deus nos chama para ler, para meditar na sua palavra, Ele nos chama para fazer isso como um deleite, como um prazer, como uma alegria, com a gratidão de Deus nos ter dado tamanha revelação, tamanhos ensinamentos que transformam a nossa vida. É preciso nós entendermos isso. Em primeiro lugar, precisamos ler e estudar as Escrituras. É um desafio para nós, mas deve ao mesmo tempo significar um privilégio. Ler a Bíblia e estudar a Bíblia não pode ser um peso para nós. Ler a Bíblia e estudá-la deve ser um privilégio, que muitos gostariam de ter e não os têm. Muitos gostariam de ter esse prazer pela palavra e não têm. Muitos até têm a Bíblia, mas não entendem, assim como o eunuco não entendia ao ler as Escrituras Sagradas. Por isso, irmãos, assimilar, entender a palavra de Deus é o caminho fundamental para a santidade, para o nosso crescimento espiritual. Não tem como crescermos espiritualmente, não tem como nos tornarmos pessoas mais santas se nós não atentarmos para a palavra de Deus, pelo que ela representa para nós. Cada vez mais devemos nos voltar para a palavra de Deus, porque o mundo tenta nos fazer cada vez mais distantes dessa palavra. É na palavra de Deus que encontramos o alimento necessário. Então por isso que você precisa ler, nós precisamos ler a palavra de Deus, porque o Espírito Santo abençoa a nossa leitura, o Espírito Santo abençoa o nosso estudo da palavra de Deus. Jesus orou assim um dia, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o apóstolo Pedro, ainda aconselhando aos cristãos da dispersão, disse que desejai o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado o crescimento. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Um puritano chamado Richard Green afirmou que devemos ler a Bíblia com mais diligência do que a de homens que escavam tesouros. Devemos ir sempre para a palavra de Deus com aquela vontade de descobrir mais e mais da vontade de Deus para as nossas vidas. Esse puritano disse que a Bíblia, que a diligência
na busca por esses tesouros profundos da palavra de Deus, retifica os caminhos tortuosos pelos quais passamos na vida, nos alinha na vereda da justiça, torna fácil as coisas difíceis na caminhada cristã e dá sabor ao que é insípido, ao que não tem sabor algum. A palavra de Deus tempera a nossa vida aqui na terra. Então, se você deseja crescer em santidade, precisa estar comprometido pelo prazer das Escrituras, o prazer de ler e estudar as Escrituras sagradas, separar tempo, colocar propósitos de ler a Bíblia, pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. É lógico que você não vai ter todo o conhecimento lendo a Bíblia toda durante um ano, mas você vai ter contato com ela todos os dias. Você vai ter um direcionamento para você caminhar dentro de um planejamento onde você vai crescendo no seu conhecimento da história da redenção, da história da revelação de Deus a nós. Então, em primeiro lugar, leia e estude as Escrituras. Em Provérbios capítulo 2, Provérbios capítulo 2, de 1 a 5. Provérbios capítulo 2, de 1 a 5, a palavra de Deus diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, e se você der ouvido à sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então olha só, esse texto do sábio Salomão nos oferece princípios bíblicos, ou princípios para o estudo bíblico, pessoal, sério. Ele diz que precisa você ter disposição. Ele diz: se você aceitar as minhas palavras, disposição para receber a palavra de Deus. Quando ele fala de guardar os mandamentos, está falando de disposição em obedecer. Quando ele fala de aplicar a palavra, inclinar o seu coração a dar entendimento. Outra tradução diz aplicar a palavra ao coração. Está falando de disciplina. Um pouco mais adiante ele diz clamar o conhecimento. O autor sagrado está falando de dependência do Espírito Santo. Ninguém pode ler a Bíblia sem dependência do Espírito Santo, sem que o Espírito Santo lhe ilumine os olhos, para que você seja esclarecido no seu entendimento bíblico. E por fim, ele fala de perseverança nos estudos, quando ele diz que você deve ir para a palavra de Deus como quem busca tesouros escondidos. Sabe, irmãos, não espere crescer em santidade, não espere crescer em piedade se você gastar pouco tempo a sós com Deus. Não haverá crescimento, não haverá frutificação da sua fé se você gastar pouco tempo com Deus, se você não levar a sério a palavra de Deus. Não haverá crescimento. Um puritano chamado Henry Smith,
disse: devemos ter a palavra de Deus como padrão, sempre diante de nós, acreditando somente no que ela ensina, amando nada além do que ela prescreve, odiando tudo o que ela proíbe e fazendo somente o que ela ordena. Deve ser esse o nosso olhar, ou o nosso voltar para a palavra. Ainda nesse contexto de estudar e ler as Escrituras, pelo menos três hábitos diários deveríamos preservar, que é a meditação, que é o orar as Escrituras e também o cantar as Escrituras sagradas. Ou seja, os nossos cânticos, a nossa adoração deve estar fundamentada nas Escrituras sagradas, devemos cantar as Escrituras. Na sua oração você deve ir para ela como quem ora a palavra de Deus. Nós vamos explorar um pouco mais na frente sobre isso aqui. No que diz respeito sobre a meditação na Bíblia, ou na palavra de Deus, lá no Salmo capítulo 1, versículo 2. Salmo 1, Salmo de número 1. Vou ler o 1 e o 2 para vocês entenderem o contexto. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer, lembra que eu falei no início? Tem prazer. O seu prazer tem que estar na meditação da palavra de Deus. O meu prazer tem que estar na meditação. O nosso prazer tem que estar na meditação da palavra de Deus. Ler traz conhecimento, mas meditar traz aprofundamento. A meditação nos faz aprofundar no conhecimento. Alguém certa vez disse que a diferença entre ler e meditar é semelhante à diferença entre flutuar em um barco e remar em direção a um destino. Quando o barco está à deriva, você não sabe aonde vai chegar. Mas quando você está munido de bons remos, você pode encontrar um rumo, uma direção para a sua vida. Thomas Hoke disse que, sobre a arte da meditação, uma intenção séria da mente pela qual perscrutamos a verdade e estabelecemos eficazmente no coração. Estabelecer a verdade no coração depende de meditação. Os orientais ensinam meditação, mas é meditação no vazio, meditação no nada. Os que praticam yoga, os que praticam outros, meditação transcendental, é meditação no vazio. Estava ouvindo a respeito de uma pessoa que foi fazer um tempo de meditação lá no Tibete. E aí ficou algum tempo lá, 14 dias meditando. E quando ele voltou, falou para a pessoa que estava assessorando ele espiritualmente a respeito daquela meditação, ele disse: eu descobri que nos 14 dias, ficando 12 horas todos os dias de meditação, eu conseguia fixar ou concentrar apenas alguns segundos. Ou seja, a mente não focava, ou a mente ficava vazia, infrutífera. Porque meditar no vazio faz com que a mente se torne infrutífera. Mas a recomendação bíblica é meditar na palavra de Deus, não é meditar no vazio. É meditar na palavra, é pensar o que essa palavra representa ou significa para nós, o que Deus tem a nos dizer, o que Deus espera de nós na sua palavra. Então, essa meditação deve estabelecer, essa palavra se estabelece, melhor dizendo, na meditação de modo eficaz em nosso coração. É o instrumento, é a ferramenta
Às vezes as pessoas não aprendem a palavra de Deus, não praticam a palavra de Deus, porque não param diante da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um mundo tão corrido, um mundo tão agitado, que as pessoas não têm tempo para parar diante da palavra de Deus, nem para ler, quanto mais para meditar. Meditar é como a ideia de um boi que fica remoendo o alimento. A ideia de meditação é isso, você ficar remoendo, ruminando, né, a palavra certa, né? Ruminando. Você ficar ali e não se dar por satisfeito enquanto você não entender qual que é o propósito de Deus para a sua vida através daquele texto das Sagradas Escrituras. Daí a importância grande de nossa meditação na palavra do Senhor. Então tome, e quando você meditar, tome cada palavra da Bíblia como Deus direcionando a você mesmo. Seja você o alvo dessa meditação, que você receba de Deus aquilo que vai te fazer cada vez mais parecido com Jesus, e sempre termine a sua meditação com oração, com ações de graça e com louvores. Cante os salmos. Se você não souber alguma música, alguma canção que é tirada dos salmos, você pegue os salmos e você mesmo faça a sua própria melodia, mas cante as Escrituras Sagradas, é muito importante para nós. O cantar das verdades bíblicas vai fortalecendo essas verdades em nosso coração. E dentro desse contexto da palavra, devemos orar e trabalhar, como essa embarcação que nós falamos de 2 remos: orar e trabalhar. Orar sem trabalhar, ou trabalhar sem orar, é como que andar em círculos, ou andar à deriva, como esse barco que nós ilustramos agora há pouco. Então não devemos ter a oração como um estágio de contemplação, de meditação. A oração faz parte do processo. Não devemos dizer que a oração é o trabalho, mas a oração faz parte do trabalho que nós prestamos ao nosso Deus. Os puritanos defendiam isso com muito vigor, com muita autoconfiança a respeito dessa meditação diária, dessa oração, dessa leitura, desse envolvimento com as Escrituras Sagradas. Eles diziam: olha adiante e veja o que você tem para fazer. Busque o Senhor em oração e diga-lhe: Senhor, eu não tenho o que é necessário para fazer isso, mas eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor venha e me socorra. Confie no Senhor quanto à resposta da oração que você apresentou a Ele. Confie na resposta de Deus e depois prossiga com expectativa a tarefa que está diante de você na sua caminhada cristã. E depois de terminar a sua tarefa, o trabalho que Deus colocou em suas mãos, não esqueça de agradecer, porque foi Ele que lhe proporcionou cumprir o seu propósito, seja qual for a atividade que Ele colocar em sua mão. E por fim, peça perdão, confesse ao Senhor todos os fracassos, todos os pecados cometidos no processo de realizar a tarefa, a obra que Ele colocou em suas mãos. Cada um de nós aqui temos uma obra, temos um ministério que Deus colocou em nossa mão, e quando fracassamos no cumprimento dessa missão, devemos colocar diante de Deus: Deus, me perdoa, porque eu não estou sendo obediente à visão, não estou sendo obediente ao propósito que o Senhor estabeleceu para o meu coração, para a minha vida. E eu preciso cumprir fielmente, cumprir com fidelidade da próxima vez que o Senhor me comissionar, que o Senhor me convocar para uma obra, eu preciso cumprir com fidelidade. Então ore ao Senhor e peça a Ele essa visitação sobre a sua vida.
A segunda disciplina espiritual particular é a oração. Se por um lado nós temos a leitura, a importância de ler, meditar, estudar as Escrituras Sagradas, por outro lado temos um grande desafio com a nossa vida de oração. Oração sincera e trabalho árduo deve ser o nosso desafio. Santificação deve ser um esforço nosso, irmãos, constante, frutífero, fiel à santidade, fiel à oração. Esse esforço deve estar intimamente relacionado, porque a oração é o instrumento primário que nós temos. É o primeiro instrumento que nós temos, é a oração, é falar com Deus para manter a comunhão com Ele. Como é que nós podemos dizer que nós temos uma aliança com Deus se nós não temos isso na prática de uma vida de oração? Como é que você, casado, gostaria de ter comunhão com seu marido ou com a sua esposa e sem conversar, sem comunicar, sem dialogar um com o outro? Os filhos com os pais com os filhos. Como seria tediosa a relação familiar se não houvesse comunicação entre as pessoas? E como é que nós podemos pensar algo diferente do nosso relacionamento com Deus? Mas a oração, assim como a leitura, estudo e meditação na palavra, deve ser algo prazeroso. Sentimos a alegria de nos encontrarmos todos os dias com o Senhor em oração. E ao estudarmos sobre os puritanos, nós descobrimos que eles tinham 5 métodos que eles utilizavam para combater a tendência natural de declinarmos na nossa vida de oração. Eles aplicavam isso com muita facilidade na vida deles, para que você para você não se tornar uma pessoa indiferente na sua vida de oração. Em primeiro lugar, dê prioridade à oração. Oração é a primeira e mais importante coisa que você e eu temos que fazer, temos que praticar, somos chamados para realizar. Você pode fazer mais do que orar, pode, mas depois que tiver orado. Você pode fazer mais do que orar, mas depois que tiver orado. Sem oração, não haverá trabalho efetivo, serviço efetivo no reino de Deus. Você não pode fazer mais do que orar enquanto você não tiver orado. Já dizia alguns puritanos a respeito disso. John Bunyan, escritor do livro Peregrino, o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia, o Peregrino, ele disse o seguinte: ore frequentemente, porque a oração é o escudo da alma. Ele é um sacrifício a Deus e um açoite em Satanás. Satanás odeia que você e eu oremos. Quando o crente está em oração, o diabo não tem vez. O diabo não tem elementos para nos derrotar quando nós estamos dobrados diante de Deus em oração, quebrantados diante do altar do Senhor em oração. Por isso que o diabo faz tanto para nos prejudicar a nossa vida de oração. Por isso que o diabo coloca tantos impedimentos na nossa vida de oração, para que a gente ore pouco, para que a gente se envolva pouco com o ministério de oração da igreja, para que a gente envolva pouco a oração no meio da família, porque ele sabe que quando nós oramos, nós somos fortalecidos na nossa fé. Porque ele sabe que quando nós oramos, nos tornamos pessoas, cristãos imbatíveis. Dê prioridade à sua vida de oração. Dê a si mesmo a oração e não apenas o seu tempo. Ou seja, não basta você ter
um horário específico para orar e você cumpre aquilo como se fosse um ritual. Quando você separar um tempo para oração, que você se jogue nesse tempo de oração, você se entregue nesse tempo de oração, para que a sua alma seja frutificada, que haja um enlace, uma comunhão entre você e o seu Deus. Você precisa entender que a oração não é um acessório para a sua vida, que a oração é a própria vida. A própria vida nossa como cristão está fundamentada na oração. Então nós precisamos entender. Enquanto não entendermos esse valor, essa importância da oração, não oraremos de verdade. A oração é o termômetro da sua alma. A oração é o termômetro da sua alma. Quanto mais você for uma pessoa de oração, mais a sua alma estará fortalecida e enriquecida no Senhor. Alguém certa vez já disse: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A oração abre a porta para que o poder de Deus, que emana do trono da graça e é canalizado em Cristo a nós, a oração abre essas portas para que o poder que sai do trono domine os nossos corações. É a oração que tem esse poder de fazer isso. A oração que quebranta, né, o nosso coração para nos jogarmos completamente na presença do Senhor. Então priorize a oração, dê a si mesmo a oração e não apenas o seu tempo para a oração. Dê lugar à oração. Tem pelo menos 3 maneiras de você dar lugar à oração. Primeiro, é tendo um lugar específico para a oração todo dia. Separar um cantinho na sua casa, onde lá você pode orar ao Senhor, sem ser interrompido. Onde o telefone, onde a campainha, onde uma visita, ninguém vai atropelar você. Quando você estiver no seu momento mais importante do dia, falando com o seu Deus. Então isso deve ser levado a sério por nós. Algumas pessoas no passado tinham o hábito de fazer um quarto de oração. Quando fazia uma planta de uma casa, estava incluído naquela planta um lugar que seria específico para a oração. Hoje as pessoas não têm mais isso como alvo, como propósito. E mesmo assim, muitas vezes, mesmo não tendo um lugar específico já criado, nós não fazemos na nossa casa um lugar próprio para isso, onde nós podemos ali nos encontrarmos constantemente com o Senhor, como Deus fazia com Adão e Eva no paraíso, no jardim do Éden, que todos os dias no finalzinho da tarde Deus ia encontrar-se com eles. É lógico que Deus se encontra no seu coração, mas você tem que ter um lugar específico onde você tira toda a distração que tiver ao seu redor, para que Deus venha ao seu encontro, no seu momento de oração, e faça uma visitação na sua vida. Você sinta a presença e o poder de Deus na sua vida. Planeje, em segundo lugar, planeje tempos específicos de oração em sua vida cotidiana. Ore de manhã, ore na hora do almoço, ore à tarde, ore à noite. Viva em oração. Aliás, nós somos desafiados a orar sem cessar. Então não quer dizer que todas as horas você vai parar um tempo só para isso, mas quer dizer que você vai ficar o dia todo numa atitude de oração. Ore sempre, ore sem cessar. E em terceiro lugar, entre esses tempos específicos de oração, comprometa-se a orar ao menor impulso, em resposta ao menor impulso para fazer isso.
Esse compromisso vai ajudar você a desenvolver o hábito de orar, de modo que você ore sem cessar, a seu modo, no correr do dia. Você ore sem cessar. Deve ser um desafio constante para mim e para você. Introduza a palavra de Deus na oração. Como eu disse ainda há pouco, ore as Escrituras Sagradas. Quando você for orar, leve a sua Bíblia para o seu momento de oração, para que você ore e comece a falar com Deus sobre a sua própria palavra. Deus está aqui na sua palavra, Deus. Deus vai dar ouvido à palavra dEle. Precisamos praticar isso com mais eficácia na nossa vida de oração. Não pode ser aquela oração corrida onde eu não tenho tempo para debruçar diante da palavra e pedir a Deus que fale ao coração. Primeiro você vai dizer: Deus, eu tenho consideração pelo que o Senhor escreveu aqui. O que o Senhor escreveu nesse livro sagrado é importante para mim, Deus. Você vai dizer a Deus também, na sua oração, você vai dizer a Ele: Deus, eu quero tomar as promessas que tem nessa palavra aqui para a minha vida. Foi o Senhor que falou e eu quero ver essas promessas aplicadas na minha vida, no meu cotidiano, na minha família, na minha casa, no meu dia a dia, nos meus negócios. Eu quero ver a palavra de Deus fluindo, porque é a promessa dEle. Se você não tem intimidade com a palavra, como é que você pode reivindicar as promessas de Deus na sua palavra para você ou para a sua família? E ore por meio das Escrituras, ou seja, com base em cada pensamento que acha ou que está embutido no texto sagrado. Então, fundamente a sua oração com a própria palavra, para que a tua oração não seja uma oração vazia, para que a sua oração não seja uma oração herética, mas que você possa orar em conformidade com a palavra de Deus, em conformidade com a vontade de Deus. E para isso você precisa também tornar a sua oração teocêntrica. Quer dizer isso? Deus tem que estar no centro da sua oração. É sobre Ele, não é sobre nós. Tudo que nós desejamos que aconteça a nós deve ser sobre Ele. É por causa dEle, é por causa do louvor da glória dEle, é por causa do amor dEle, é por causa da graça dEle. Senão as nossas orações se tornarão orações egoístas, voltadas só para nós mesmos. Então temos um desafio constante de viver uma oração com base na intercessão de Cristo. Irmãos, crucial que nós entendamos isso e apliquemos essas verdades ao nosso coração. Santidade não é obtida de maneira instantânea, de maneira negligente. Exige compromisso, exige entrega, exige diligência, exige prática, exige arrependimento de nossa parte ao nos colocarmos numa vida de leitura e numa vida de oração diante de Deus. E se às vezes, devido à fraqueza, nós caímos em pecado, não devemos desesperar quanto à misericórdia de Deus ou continuar no pecado. Nós vamos desesperar quanto à misericórdia de Deus ou vamos continuar no pecado? Temos um eterno pacto da graça com Deus, para que nós não nos desesperemos quanto à misericórdia de Deus e nem nos acomodemos à vida de pecado. É um desafio de todo dia, nunca parar, dizia Jonathan Edwards, nunca parar, nem abrandar no mínimo a luta contra as minhas corrupções, não importando
quão bem-sucedido eu seja. Aquele momento que você tiver de distração, que você achar, não, eu estou muito bem na minha vida espiritual, estou nem precisando de ler a Bíblia, estou nem precisando de orar não, que eu estou bem na minha vida espiritual. É aí que você está pronto para tomar uma rasteira do inimigo, porque você está um excesso de autoconfiança que não está na palavra e nem na oração, está em você mesmo. Então, se nós queremos praticar uma vida de santidade, é preciso que a gente entenda isso. Irmãos, lembre o seguinte: obediência deixada para depois, é a mesma coisa que desobediência. Deixar para obedecer depois é a mesma coisa de desobediência. Outra coisa, santidade de amanhã não existe. Santidade é hoje, agora. Santidade de amanhã é a impureza de agora. Se eu estou projetando a santidade para amanhã, quer dizer que agora eu estou vivendo uma vida de impureza. Eu sou chamado para viver em santidade agora. A fé de amanhã não é fé mais, é incredulidade. Porque você e eu somos chamados para experimentar e para viver o novo de Deus aqui agora, pela fé. Não almeje o pecado de modo algum, mas se você pecar, saiba que você tem um advogado, que é Cristo Jesus. Peça forças a Deus para levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Porque a Escritura indica o seguinte: os nossos pensamentos determinam o nosso caráter. Por isso nós devemos formar base para os nossos pensamentos nas Escrituras Sagradas e numa vida de oração. O escritor sagrado em Provérbios 23, 7 diz o seguinte: assim como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Então, amados irmãos e irmãs, se desejamos viver uma vida de santidade, uma vida de piedade, precisamos pagar um preço. A salvação é pela graça, mas a santificação, embora seja pela graça também, exige de nós esforço, entrega, comprometimento, pagar um preço dessa entrega, um desafio constante de viver à luz dessa verdade, vivendo uma vida santa aos olhos de Deus e aos olhos desse mundo. E eu não tenho dúvida nenhuma que se nós tivermos anseios pela presença de Deus, se nós vivermos em obediência e temor ao Senhor, obediência à sua palavra, de que quando assim vivermos, certamente vamos experimentar as novidades da vida cristã, os segredos de Deus. A Bíblia diz no Salmo que a intimidade do Senhor é para aqueles que temem a Ele. E como é que nós vamos ser forjados nesse temor, se não for por meio da palavra e da oração? Novas experiências, uma nova percepção, uma percepção constante da presença do Senhor. Você quer isso para a sua vida? Quer experimentar cada vez mais essa percepção constante da presença de Deus? Então o caminho é leitura, estudo e meditação das Escrituras Sagradas, e uma vida de oração consistente, onde você se entrega, se joga nessa vida de oração. Você quer isso para a sua vida? Confesse os seus pecados ao Senhor. Tenha um encontro transformador com a graça do Senhor Jesus. Porque é impossível se encontrar com Ele e não ser transformado de alguma forma. Por isso a palavra do apóstolo Paulo continua ecoando dentro de nós: exercita-te na piedade, esforça-te, e que Deus nos visite com poder e graça, quando assim desenvolvermos nossa vida de santidade e piedade. Amém? Vamos orar ao Senhor.
Oremos. Baixe a sua cabeça aí, coloque diante do Senhor. Não sei como é que está a sua vida de leitura da palavra, de meditação. Eu não sei como é que está a sua vida de oração, mas é uma coisa entre você e Deus, para você resolver com Ele, pedir a Ele para mover seu coração, mover sua mente, mover a sua vida em direção a Ele, em direção à palavra dEle, em direção à vida de oração. Peça a Ele nessa noite para fazer uma visitação na sua vida nesta noite, de tal maneira que você seja despertado. Se você não tem sido ainda despertado para uma vida de leitura e meditação na palavra, se não tem sido despertado para uma vida de oração consistente, que Ele faça isso na sua vida nessa noite, porque não haverá crescimento espiritual, não haverá quebrantamento, não haverá avivamento, se não houver a prática dessas disciplinas espirituais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra que foi ministrada nessa noite aos nossos corações. Nos ajude a aplicar essa palavra, Deus, essa verdade no nosso coração, a desenvolvermos a nossa fé, a nossa espiritualidade fundamentada na Tua palavra, na nossa vida de oração e comunhão com o Senhor. Que cada um dos irmãos que vieram aqui essa noite saiam comprometidos a melhorar o seu tempo de leitura, a melhorar o seu tempo de oração, o seu lugar de oração e de adoração ao Senhor, ó Deus. E que logo, logo se percebam os efeitos dessa vida de oração e dessa vida de meditação e leitura da Tua palavra. Que essas disciplinas espirituais transformem a nossa vida e as pessoas percebam que o Senhor está fazendo algo novo em nós. É o desejo do nosso coração nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.